isso que cada uma das bem-aventuranças é características de todos nós. Precisamos ser, sim, pobres de espírito, sim, mansos, ter fome e sede de justiça. E hoje a gente vai aprender sobre sermos misericordiosos. Isso é uma escadinha, ela vai ficando assim mais complexo, mais amplo a nossa ação, a nossa característica, a nossa forma de ser como cristão. Tanto que uma das coisas que a gente precisa primeiro entender, o Sermão do Monte em si, todo ele, do capítulo 5 até o 7 de Mateus, ele não é uma diretriz de como nós sermos salvos, mas sim nos revela de quem nós somos como salvos. Que nós precisamos ser, por exemplo, depois das bem-aventuranças nós vamos ter sal e luz. Quem gosta de comida insossa? Dona Inês, primeira vez. É saúde também, né, Dona Inês? Eu acho, né? É o jeito, né? Tem que ser, né? Mas ninguém gosta assim por gostar mesmo, né? Por quê? O que o sal faz na comida? Não só dá sabor, mas ele aumenta o sabor, né? Ele pega o sabor daquela fruta, verdura, legume, carne, frango e aumenta, dá um potencial maior no sabor. Mas e aí, comida salgada também demais, quem é que curte? Jeane, Jesus amado, o nosso culto da noite está bem espalhado. Tudo bem, comer uma comida salgada com um garrafão de 20 litros de água do lado, né? A gente consegue. Vai comendo e vai bebendo, para já hidratando, porque daqui a pouco vai desidratar com esse horror de sal. Mas sermos sal e luz, que não é isso que eu vou pregar, só estou fazendo uma pequena introdução sobre o Sermão do Monte, é uma coisa que o mundo precisa de nós. De graça, de sabor. O mundo sem a nossa ação é sem sabor, sem essência, sem graça. E o mundo sem os filhos de Deus é escuro, é trevas. Por isso nós precisamos ser luz e brilhar nessa geração. Mas a gente vai voltar um pouquinho e vamos ler aqui. Abra aí Mateus 5. Do 1 até o 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Hoje a gente vai ficar ali no 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a gente observa que nesse momento das bem-aventuranças, os misericordiosos eles se tornam, vamos dizer assim, um dos mais elevados. Porque ele já entendeu que é pobre de espírito, porque nele ele não consegue se salvar sozinho. Ele não tem condição dele mesmo se achegar a Deus, e ele não tem condição e nem é idôneo para se fazer na presença de Deus, para estar na presença de Deus. Então ele já entende que ele é pobre por isso, pobre de espírito por causa disso. Aí ele vai para o próximo, que é os que choram. Já sim, chorou bastante por causa da amargura dos pecados, do arrependimento do pecado que ele teve sobre a vida dele. E isso traz para a gente uma debilidade muito grande, porque eu reconheço que eu não consigo me achegar a Deus, depois eu reconheço que eu só faço pecar, eu choro por causa disso, e essa debilidade me traz para a mansidão. Por isso que eu sou manso, porque eu entendo que eu não consigo me achegar a Deus sozinho, e também porque eu tenho os meus pecados, e eu preciso me arrepender deles. E por isso me torno uma pessoa mansa. E aí vai para o próximo, que é fome e sede de justiça.
E é interessante a gente observar isso, e se nós formos ver o misericordioso, vamos lá, não sei qual é o conceito que tem na tua cabeça sobre misericordioso, mas eu acho que muitas das vezes a gente olha para aquele que aceita as coisas, que aceita a injustiça, que aceita a realização do pecado, que passa por cima da lei. Por quê? Porque eu tenho misericórdia, a gente precisa entender as pessoas e ajudar as pessoas. Só que Cristo foi tão sábio e até colocar o fome e sede de justiça antes do misericordioso, porque ele vai dar um limite. O misericordioso só pode ir até aqui. A partir daqui, ele já está querendo ser mais misericordioso que o próprio Deus. Aí a casa caiu. E a gente não tem essa condição. A gente não consegue isso nem a pau juvenal, né? E aí vem fome e sede de justiça e limita ali a justiça de Deus, a lei de Deus, até onde nós podemos ir e vir e aceitar o pecado, o juízo sobre a nossa vida. Os misericordiosos, eles só vão até ali. Nós não podemos nem seremos nunca mais misericordiosos que Deus. Nós tentamos, né? Até intercedemos às vezes pelo próprio inimigo. Quando na palavra a gente vê que ele não tem perdão para ele. Ele não tem fim, ele já está condenado. E muitos ainda ficam com aquele pensamento, né? Poxa, por quê, né? Deus é tão mau que não deu nem o direito de Satanás ser perdoado. Está vendo? Isso não é misericórdia. Não a de Deus. Que a gente está querendo ser mais misericordioso do que o próprio Deus. Querendo até perdoar o capeta. O próprio Deus já condenou ele. Não faça isso em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Então vamos lá. O pobre de espírito, além de, fazendo um resumo para a gente entrar propriamente dito, não é uma misericórdia apenas com relação ao orgulho. Eu preciso baixar a minha bola e não ser orgulhoso, eu preciso ser humilde. Vai muito mais profundo que isso. Porque ele traz para a gente a ausência que nós temos, nós somos despossuídos de todo merecimento aos olhos de Deus. Nós não merecemos nada. Tudo que nós temos, Deus nos deu porque Ele quis, não porque nós merecemos. E o pobre de espírito vai nessa sequência. Ele precisa ser, além de humilde, além de simples, porque ele não consegue se chegar a Deus, ele entende, ele precisa entender isso. E ele não consegue ter esse merecimento da presença de Deus. E também a gente vai para o próximo. Os que choram por causa do pecado, já se arrependeram, já clamaram, já choraram, já confessaram, até pela prática do pecado, porque estamos no lamaçal do pecado, muitas das vezes, e a gente confessa, a gente se arrepende, a gente chora. E o próximo vem a mansidão. E ele já passou, né, por esse choro, pela essa pobreza de espírito, e ele chega agora como amável, como humilde, como contente, separado do mundo, submisso à vontade do Senhor. Ou seja, ele já consegue entender melhor a ação de Deus. E por causa disso ele consegue controlar mais a sua ação. E não ser mais tão impulsivo. Ele já é mais manso. E o fome e sede de justiça, ele já entende bem até onde nós podemos ir, até onde afeta a Deus ou não. Isso é interessante porque ontem aqui no Farol, nós estávamos compartilhando sobre De Volta à Origem, falando especificamente sobre ideologia de gênero, né? E foi bem difícil. Os jovens que estavam aqui vão lembrar muito bem disso, os casais também que estavam aqui, que nós fizemos junto a Escola da Família, junto com o Farol, e ministramos sobre esse tema para todo mundo. E foi bem intenso, porque imagina você ministrar algo que é contra o caráter de Deus, contra o princípio de Deus. Um engano, uma mentira que a sociedade hoje se levanta contra Deus, na presença dele. É como se eu estivesse falando uma mentira e Deus aqui do meu lado. Foi muito difícil, porque a presença de Deus estava muito intensa aqui. E eu ia falar de história. Em 1900, e lá vai pancada, alguém começou um movimento feminista que ia trazer uma diferença, uma mudança e tal, e esse movimento já gerou outro movimento e tal, e hoje a gente tem o que tem. Só que eu ia, vamos dizer assim, entrar bem fundo na estratégia do inimigo, para poder trazer a luz para a gente.
Só que a presença de Deus estava aqui e foi bem difícil falar sobre isso. Eu só conseguia chorar. Paguei esse mico aqui na frente de todo mundo. Mas porque Deus quis. E eu tive que mudar a minha ministração todinha. No ponto que mudei, que eu não fui mais tão fundo. Também não fiquei superficial. Eu só dei a estratégia para a gente vencer isso. E a melhor forma de a gente vencer isso, sala de oração. Porque não adianta nós tentarmos pintarmos a nossa cara, vestirmos preto, irmos para as ruas, fora fulano de tal, acaba com isso. Nós não queremos isso dentro das escolas, nós queremos direitos iguais, nós queremos, defender alguma bandeira lá fora, isso não vai adiantar nada. Fazer panelaço não vai adiantar nada. O maior panelaço que a gente pode fazer é levantar as nossas mãos, dobrar os nossos joelhos e clamar pela justiça de Deus nessa geração. Não só apenas na sala de oração, mas no nosso lugar secreto, no nosso devocional em casa e na sala de oração. Porque o que acontece quando a gente clama no lugar secreto, quando a gente clama na sala de oração? O próprio Deus se levanta para agir. Aí tem um versículo, né? Quem poderá contra nós, se o Senhor é por nós? Ninguém. Não tem idealista, não tem ativista, não tem quem se meta contra Deus. Porque Ele pode todas as coisas, Ele é soberano, Ele é criador dos céus e da terra, criou do que não existia, Ele criou tudo. E a partir do momento que a gente tem esse entendimento, que através da oração, através da intercessão, o próprio Deus se levanta para agir em resposta à nossa oração, isso é muito forte. Porque a igreja tem errado, a igreja tem perdido o espaço dentro do Estado, dentro do governo, dentro de várias outras circunstâncias, por causa disso. A igreja deixou por muito tempo de orar. E hoje que a gente começa a ouvir sobre isso, hoje o movimento de oração tem crescido não só no Brasil, nem só em Manaus, no mundo inteiro. Nós temos sala de oração espalhada pelo mundo inteiro, funcionando 24/7, dia e noite. E esse é o nosso sonho e alvo para essa sala aqui também. Funcionar dia e noite, com pessoas ali dentro intercedendo, levantando incenso para o que o Senhor se levanta. Isso é tão intenso que abrem comigo em Romanos capítulo 1. Do verso 24 até o 26 e o início do 26. Romanos 1, 24 a 26. Diz assim: Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Quer ver como nós queremos ser mais misericordiosos que Deus? O que diz no início do versículo 24 e no início do versículo 26? Por isso Deus entregou tais à imundície. E o 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames. O próprio Deus entrega essas pessoas a isso. E nós não podemos ir contra, porque Ele já entregou isso. Ele já entregou essas pessoas para a imundície. Não adianta a gente bater de frente com essas pessoas, porque Deus já fez isso. Deus já os entregou ao pecado. A nossa ação hoje é interceder para que Ele tenha misericórdia sobre essas pessoas, para que Ele venha ter e dar uma oportunidade de que a graça alcance essas pessoas e que elas possam mudar e se arrepender do seu caminhar. Por isso que eu falo, não adianta a gente bater de frente com isso. A nossa posição, a nossa postura não é de frente com ativistas. A nossa posição, nossa postura é de joelhos na presença do Pai, clamando pela ação dEle. E assim como Ele entregou os homens à imundícia, à concupiscência da carne, Ele também tira os homens de lá. Ele também acaba com a injustiça. Ele também destrói a vontade e a ação do homem. Não sei quantos lembram, mas em 2014 a gente teve a Copa aqui no Brasil,
em algumas sedes, né, que estava tendo cidade sede, nós fizemos o projeto Liberdade, onde nós tínhamos uma casa de oração, uma sala de oração ali, clamando dia e noite. E ninguém quase observou, mas em 2015, o que eu vi de notícia, de que o carnaval tinha sido cancelado em várias cidades no Brasil, foi muito grande. E a desculpa era crise. Por causa da crise financeira, não tem dinheiro para dar para o carnaval, então não vamos fazer carnaval. Aí muitos olhavam dessa forma, né? Mas eu olho da seguinte: quem é o dono do ouro e da prata? É Deus. Então ele tirou o ouro e a prata para que não acontecesse isso. Porque ele quis? Sim, mas porque o povo se posicionou em oração contra o pecado, contra a prostituição, contra a carnalidade, contra a concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida. E a partir do momento que a igreja se posiciona nisso, o Senhor age, o Senhor agiu. Mas vamos lá, misericordioso. Primeiro, é benevolência para com os filhos da necessidade e as filhas da miséria. Nenhum homem misericordioso poderia esquecer-se dos pobres, mas também dos ricos. A gente faz bastante evento, né? Vamos dizer assim, bastante ações sociais para com os pobres. Levanta a cesta básica, vai para hospitais orar pela enfermidade, por doença, vai lá, vamos entregar sopão, vamos fazer esses projetos e levar a palavra de Deus e oração. É errado? Não, isso faz parte, isso é bom, isso é saudável para a igreja, isso é evangelismo. Mas cadê que a gente faz um projeto evangelístico num shopping? Ou na frente, sei lá, do Jardim das Américas ali, pegando folheto para os ricos que estão chegando e entrando ali. Os misericordiosos, que aqui se fala, essa característica, ele consegue não olhar apenas para aquele que é o extremamente caído, ou só para o pobre. Ele olha para toda a humanidade e ele sabe que ela é decaída, que ela é caída. E por isso ele tem misericórdia de todos, seja ele pobre, seja ele mediano, seja ele rico. E ele ora por isso. E os ricos, os reis, os prefeitos, os presidentes, tenham a oportunidade de alguém chegar com eles e ensinar a verdade para eles. Se ele não for o agente daquilo, que o Senhor levante pessoas para isso. Então essa visão dos misericordiosos, ele não olha só para uma classe, ele olha para todos. E ele quer cuidar de todos. Ele quer ter ali um momento de ajudar a todos. Vamos ver se o pessoal está afiado aqui, como teve de manhã. Qual o maior exemplo de misericórdia que a gente tem na palavra? O bom samaritano, tu veio de manhã. Não vale. Não vale. O bom samaritano. Abrem em Lucas 10, vamos ler, vamos fazer essa leitura. Muita gente não lê a Bíblia em casa, a gente lê aqui na igreja. Lucas 10. Vamos ler do 30 em diante. Amém? Quero ver abrir em Amós. Aí eu quero ver vocês dizerem amém assim rapidinho. Lucas 10, 30 diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Em outras versões, passou longe. Em outras versões, mais recente, atravessou a rua e passou do outro lado. Semelhantemente, um levita descia daquele lugar também e, vendo-o, também passou de largo. E certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe ali perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Para aí um pouquinho. Se a história acabasse aqui, qual seria a diferença dos três? Vamos desenhar. Vamos lá. Primeiro vem o sacerdote. Vamos lá, o pastor Efraim. Vem descendo pela estrada fora. E ele encontra um maltrapilho. Todo rasgado, jogado, imundo ali. Ele vê. Mas ele passa longe. Aí a gente vem
e lá vem, acontece, e cair em pé, né? Estilo. Aí vem um levita, Lucas, vem passando, olha, vê e passa também de longe, não faz nada. Aí vem um samaritano, não vou dar nome para o pessoal não dizer que é humilde demais o irmão e tal. Mas aí vem o bom samaritano, ele vê, se compadece e a história para aí. Qual a diferença dos três? Nenhuma. Por quê? Todos eles viram, todos eles se compadeceram, todos eles tiveram talvez um pensamento, poxa, que alguém possa, né, passar aí e ajudar esse homem, que eu estou meio agoniado na correria, não tenho tempo de parar para ver isso aí. Então, levita, estou indo para o ensaio agora, não tenho como parar, né? O templo não pode parar, é dia e noite, é 24/7, eu estou atrasado para o meu turno, não vou poder ajudar esse indivíduo agora. E o bom samaritano não é o vagabundo da história, não é o sem nada para fazer da vida. Isso é aquele que era misericordioso, se compadeceu. Aí a gente dá sequência na leitura. Compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te pagarei quando voltar. Vamos lá. Ele foi lá, parou o que ele tinha para fazer, viu aquele homem, tratou dos ferimentos dele, colocou ele no próprio animal, levou ele para uma hospedaria, um lugar de descanso, pagou ali tudo, todo o tratamento, remédio, a hospedaria em si, e disse: ó, eu vou voltar ainda, e se tu gastar mais, precisar gastar, pode gastar. Eu te pago na volta, mas trata e cuida dele. Isso sim é um exemplo de misericórdia. Isso sim é o exemplo de uma pessoa misericordiosa, porque ele viu, se compadeceu e agiu. Misericórdia não é somente se compadecer. Chegar um irmão, estou passando uma dificuldade financeira, eu queria que eu estivesse orando. Amém, irmão, vou orar pela sua vida. Isso é misericórdia? Não. Mas, pastor, ele vai orar por ele. Sim, mas ele tem um problema financeiro. Mas, pastor, eu também tenho. Então, orem os dois juntos, né? Um pelo outro. Para ver se o milagre acontece naquele momento na vida dos dois. Mas nessas horas, quando chega a dificuldade, tente ajudar. O maior exemplo disso, muitas das vezes, que nós somos esse sacerdote e esse levita, está na figura do nosso dia a dia. Quantos não tem ali, está dentro do carro e chega aquele garotinho com a caixinha. Hoje eu tenho até um projeto para tirar esses meninos da rua. Mas eles chegam ali ainda, bate no vidro: tio, tem uma moedinha aí para gente. E você mal olha e diz: não. Pastor, eu tenho que dar a moedinha? Não. Mas quantas vezes você já parou, encostou o carro e foi conversar com essa criança? Perguntar por que ela estava naquela condição. O que você podia fazer para ajudar aquela criança? Vou citar um exemplo meu, mas não porque eu sou misericordioso, orgulhoso, né? Eu sou o cara, eu sou o pastor que faço todas as coisas das minhas pregações. Não, mas porque uma vez eu fiz, e faz tempo isso, já. Ou seja, eu fiz uma vez e não fiz mais depois. Mas nós saímos da igreja, paramos numa drogaria para comprar um remédio do Isaac, e tinha 2 crianças, um jovenzinho já, acho que dos seus 11, 12 anos, e um outro menor, de 2, 3 anos, do lado. E eram irmãos. E eles estavam na porta da drogaria pedindo: tio, tem um dinheirinho pro lanche aí? Eu falei: não, que eu já vou comprar no crédito, então não tenho como tal. Mas aquilo mexeu comigo. Eu entrei ainda olhando, já fui procurar ali, sei lá, um Ruffles, uma Coca, para levar para eles, uma coisa assim da drogaria ali, para poder ajudá-los nesse momento de necessidade. Mas aí não fiz, comprei o remédio, voltei para o carro, a pastora Valéria disse: amor, bora conversar com esses dois. Bora. Chamamos os dois. Pergunta: vocês já comeram hoje? Eu disse: não, tio, a gente só comeu um pão de manhã. E já era quase 10:30 da noite. Não, peraí, onde é que vocês moram? Vocês moram aqui perto? Vocês moram, como é que vocês estão fazendo? Não, é que a gente saiu para pedir, porque a mamãe não consegue trabalho. Aí contou a história. E nós os levamos em casa, era ali próximo, no São Lázaro, no Crespo, por ali. E paramos
próximo da casa dele tinha um lanche, descemos, compramos um lanche para ele, pedimos ainda um lanche para eles levarem para a mãe, para a viagem. Depois levamos eles em casa, conversamos com a mãe dele, deixamos uma oferta em valor para eles e fiquei de voltar no outro dia para deixar uma cesta básica. Fui lá no outro dia, deixei uma cesta básica, a mãe chorou porque ela não acreditava que eu ia voltar, voltou, fiz a oração com ela, fizemos ali um relacionamento e aí no outro final de semana a gente, poxa, amor, bora passar lá, ver se eles estão por lá. Bora. Aí tinha um casal que estava com a gente de carona e quando a gente chegou no bairro ele já ficou ali, e aí, por que vocês vão parar aqui? Isso aqui é área vermelha, rapaz, isso aqui é posto de prostituição e tem boca de fumo aqui, não sei o quê. Isso aqui é perigoso, cara, morre todo dia um aqui. E ele ali agoniado, eu disse, cara, eu lanchei aqui domingo passado e não vi nada. Não, mas tá doido, ele já ali agoniado, desceu do carro, porque a gente insistiu. Aí ele já comeu agoniado, ele engoliu, né? Jogou na boca o sanduíche nervoso, ele, bora, que é perigoso. Passamos lá na casa dos meninos, eles não estavam. Mas aí falamos com a mãe. E quantas vezes a gente faz isso? A gente tenta ver uma oportunidade de conversar, de tentar ajudar alguém. A gente passa ao largo, a gente passa longe. A gente quer condenar esse sacerdote e esse levita, mas isso muitas das vezes somos nós. E nós não somos misericordiosos para cuidar de ninguém. A gente quer cuidar de quem? De nós mesmos. Da nossa vontade, do nosso conforto, da nossa segurança. E a gente só está preocupado com isso. E acabou. Essa é a atual geração. Uma geração que só se preocupa com ela mesma. Uma geração que só se preocupa com o seu próprio conforto, com a sua própria segurança. E acabou. O resto que se exploda. Eu chego em casa, ligo meu alarme, fecho as minhas portas, ligo as câmeras e vou dormir tranquilo. Imagina, né? Ligo isso tudo e ainda vai dormir tranquilo. Ainda fala, meu cachorro é Jesus. Não fala isso não. Só uma piadinha, mas vocês não entenderam. Tudo sério. Estão muito tensos aí. Não sei quantos aqui lembram de um... Eu ouvi dizer que ele faleceu. Não foi recente, até um tempo, mas tinha um senhor que ele ficava ali na esquina da Simão Bolívar com Ferreira Pena, Praça da Saudade. E ele vinha até a esquina e corria na parede e se jogava. Pá! Aí voltava, corria e se jogava. A parede já tinha a forma da sujeira dele. De tanto ele fazia isso. Eu ouvi dizer que ele morreu recentemente. Mas quantas vezes eu passei por ele, vi aquela cena e não fiz nada? Minha igreja era ali, na outra esquina praticamente. Eu passava por lá toda semana, via aquela situação e não fazia nada. Qual era a minha função aí? Passando ao largo, não estava nem aí para essa situação. E nós somos assim. Eu me enquadro também nisso. Eu também passo ao largo muitas das vezes, ainda hoje. Nós precisamos ter essa misericórdia genuína, esse cuidado genuíno pelas pessoas. E sentir essa compaixão pelas pessoas. Porque hoje a gente observa que muitas situações estão trocadas, muitos conceitos estão trocados. A gente não se preocupa mais com o próximo. Eu tenho um projeto no meu coração, não sei se um dia Deus vai deixar eu executá-lo ou ver isso em ação, mas é de ter um local, uma casa de apoio, onde vai ter um irmão que é muito mais do que misericordioso, para ser o caseiro daquela casa e cuidar dessas pessoas que nós vamos levar lá. Ter uma Kombi e ir pela cidade procurando pessoas que moram na rua. Fazer uma conversa antes, trazê-los para dentro do carro, levá-los para a casa de apoio, dar um banho, fazer barba, shampoo, sei lá. Depois de terminar, botar uma roupa boa para ele, dar uma janta, um almoço, alguma coisa assim, e ter um bom papo. Por que você está nessa condição que você está hoje? O que te levou a isso? O que nós podemos fazer para te ajudar? Um curso de formação para você conseguir um emprego? Uma oportunidade de você encontrar sua família para pedir perdão, sei lá. O que for. Esse é um projeto que eu tenho no meu coração. Para que a gente possa um dia ver isso em ação. Por quê? Porque eu amo cuidar das pessoas também. Não chego a ser tão misericordioso como a gente está ouvindo aqui. Mas muitas dessas coisas eu me identifiquei. E eu acho que dá para a gente chegar lá. Não é difícil. Basta a gente começar a se preocupar com o próximo.
Basta a gente começar a parar de olhar para nós mesmos. Outro texto na palavra está lá em Mateus 18. Abra aí. Eu não vou ler, mas alguns textos a gente vai dar uma lida. Alguns pontos. Também é um texto conhecido, do 23 ao 35, que fala do credor incompassivo. A história que tinha um rei, que ele resolveu cobrar aqueles que deviam a ele. Chamou um homem que devia muito dinheiro, não era pouco não. E disse, olha, eu vou te prender até você pagar o que você me deve. E ele caiu de joelho no chão e começou a implorar, não, meu senhor, por favor, me perdoe, eu vou pagar, eu vou cumprir o que eu tenho para pagar, eu vou pagar de uma forma ou de outra, eu vou dar um jeito de pagar. E o rei se compadeceu daquilo dali e disse, tudo bem então, a tua dívida está perdoada, você pode ir. Ele levantou, né, devia estar muito feliz e saiu fora, foi embora, e no meio do caminho ele encontrou uma outra pessoa que o devia, e era bem menos, não era tanto dinheiro quanto ele devia. E ele fez a mesma coisa, mandou prender o cara, ele disse, você só vai sair da prisão quando você me pagar. E os que estavam ali ao redor, que tinham visto tanto o perdão dele sendo liberado, e ele não liberando o perdão agora, voltaram lá com o rei e disseram, ei, aquele servo lá que você perdoou, aquela dívida enorme, não perdoou uma dívida bem menor que um outro tinha com ele. Manda chamar ele aqui. Chamaram ele lá. Ele disse, agora sim eu vou te entregar nas mãos dos torturadores. E você só sai da prisão quando você me pagar cada centavo do que você me deve. E a gente pode tentar olhar para esse texto e dizer sim. Porque no final ele diz, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. E ele joga, e a gente pode tentar entender esse texto da seguinte forma. Se nós não perdoarmos o nosso próximo, Deus não vai nos perdoar. Isso é fato? Sim. Mas se nós olharmos apenas pela situação do perdão, isso perde um pouquinho a força. Porque, imagina, eu não tenho condição nenhuma por mim mesmo de perdoar alguém. Por quê? Eu sou mau. Nós não temos um espírito perdoador. Isso só quem nos dá é o Espírito Santo. Nós só perdoamos aos outros porque nós fomos perdoados e recebemos, entendemos e compreendemos esse perdão. A partir do momento que aquele homem não entendeu o que tinha acontecido na vida dele ali, gente, ele devia muito dinheiro. O cara falou, então tá, eu vou tirar só metade, tu paga a outra metade em 24 vezes. Não, ele tirou tudo. Você não me deve mais nada. E ele saiu fora, chegou lá na frente e começou a cobrar os que deviam ele, em vez de também perdoar. Ele não entendeu nada sobre perdão. Não entendeu nada sobre perdão. Aí sim, nesse aspecto, Deus não perdoa. Mas a partir do momento que nós entendemos sobre o perdão e sobre a misericórdia, nós só podemos ser misericordiosos a partir do momento que nós entendemos e percebemos que um dia nós recebemos essa misericórdia. Nós não temos noção do que é isso. Por quê? Porque hoje a gente já conhece Cristo, hoje a gente já está no caminho do Pai. A gente não tem ideia do que era estar no lamaçal do pecado muitas das vezes. Está ali entregue à carne, entregue à imundícia. Aí hoje você entende que você recebeu a misericórdia. A graça chegou até você e você se entregou nesse momento. E hoje você é filho do Pai. E se você não entender isso, você também não vai conseguir perdoar o próximo. Você também não vai conseguir ter misericórdia do próximo. Por isso que eu digo, para o cristão que não libera perdão, não é cristão. Ele precisa sim de uma real conversão. Porque, gente, maior perdão do que nós já tivemos, o maior preço que foi pago por nós, e a gente olha para trás e não perdoa o nosso irmão porque ele pisou no nosso calo. Gente, parou, gente. A gente não tem noção do que é perdão, não. A gente precisa ter um encontro real com o Pai. Ter um momento de entrega total com o Pai. Para que a gente possa entender o real motivo
do perdão na nossa vida e que possamos perdoar uns aos outros. Se alguém fez algo contra você, que você seja o primeiro a pedir perdão. Mano, me perdoa se eu dei brecha na minha vida para que você pensasse que eu fiz isso, que eu falei isso, que eu, sei lá, que eu fiz algo para que você tivesse raiva de mim. Me perdoa por isso, mas não era a minha intenção, não era o que eu queria. Mas eu não posso ficar sem o perdão. Eu não posso ficar sem liberar o perdão. Eu não posso ficar sem pedir perdão. Porque o maior perdão nós já recebemos. A maior misericórdia, nós já fomos tirados do lamaçal do pecado. Deus já nos tirou da perdição eterna. Por que a gente quer voltar? Porque a gente não entendeu nada. A gente não entendeu nada. O cuidado próximo, por que a gente não cuida? Se nós fomos cuidados, para você estar aqui, sem dúvida, alguém orou por você. Para você estar aqui, alguém fez um jejum pela tua vida, alguém fez um propósito de oração para que você estivesse aqui. Alguém te convidou, como a gente falou há pouco, a pastora Hillary falando sobre convite. Alguém te convidou para estar aqui. Você recebeu uma mensagem de alguém, vai lá no MPC conhecer. E o que a gente recebe de pessoas aqui que foram convidadas por pessoas que nem daqui são, é grande o número. Quando a gente está na aula de novos membros, eu gosto de perguntar porque eu quero saber qual é a fonte da pessoa, de onde ela está vindo. E uma grande maioria sempre responde: ah, pastor, eu vim para cá, que eu descobri, porque um amigo meu me indicou, eu vim para cá. Diz, ah, como é o nome do teu amigo? Que depois eu quero abraçar ele lá na igreja. Cara, obrigado pelo convite. Você fez aquela pessoa e ela se converteu. Ela veio visitar a gente, está aqui com a gente. Aí ele fala, não, ele não é daqui não. Hã? Como assim? Ele não é da igreja e convidou para te vir para cá? É. Ele não é nem daqui de Manaus. Que isso? Por quê? Alguém pagou o preço de intercessão pela tua vida. Aí você está aqui tranquilo e não quer convidar ninguém. Não quer pagar o preço pela vida de ninguém. Isso é entender a misericórdia que você recebeu? Não. O maior exemplo que a gente tem de misericórdia está na cruz. É Cristo. Quando ele estava lá pregado, já nos seus últimos fôlegos de vida, ele olhou para aqueles que o condenaram, que o colocaram ali e falou o quê? Pai, mata eles tudinho, Pai. Derrama água do céu e afoga todo mundo de novo nesse dilúvio. Eu já vou morrer mesmo, não pode afogar todo mundo. Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou? Em português, sem língua estranha. O que Jesus falou na cruz? Pai, perdoa-lhes. Por quê? Não sabe o que estão fazendo. Gente, nós somos tudo um bando de perdido. A gente não sabe o que a gente está fazendo, não. A gente não tem ideia do que a gente está fazendo com a nossa vida. A gente está tentando viver, ser feliz, ser alguém na vida, ter um nome, ter um renome, ser conhecido, ser famoso, ser rico, ter dinheiro, ter fama. Muitas das vezes a gente quer isso. Enquanto Jesus ali na cruz diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Outro personagem na palavra que falou algo parecido com isso, Estevão, outro misericordioso, estava sendo apedrejado. Gente, alguém já levou uma pedrada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, cheio de cachorro aqui na igreja. Está levando pedrada. Dói ou não dói? Dói pra burro, mano. Eu já levei uma pedrada também. Dói demais. A gente, não é assim uma pedrada de apedrejamento mesmo. Foi alguém que jogou na brincadeira, maldade, seja lá o que for. Mas imagina, na hora que tu levou a pedrada, esse monte aí que levou a pedrada, o que você quis fazer? Além do nome feio que você falou, né, depois. Você queria abraçar a pessoa que te apedrejou? Não, vem cá que eu te amo, cara. Tu não sabe o que tu está fazendo, velho.
Deus precisa te perdoar por causa disso. Você está perdido. Você me deu uma pedrada, cara. Por quê, cara? Eu te amo tanto, cara. Foi isso? Duvido. Jesus. Duvido. Por quê? Nós não queremos ser misericordiosos. A gente quer devolver a mesma pedrada. E Estevão estava ali e ele vem e diz o seguinte: Pai, não lhes impute este pecado. Estão me matando, que eles não sejam considerados assassinos. Por quê? Porque eles estão loucos por causa do pecado. Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é misericórdia. É você estar sendo afligido, você está apanhando. Imagina isso. Agora de tarde eu estava pensando sobre isso. No momento de perseguição, você está ali levando surra, apanhando. Você é um ente querido seu, e você para e tem condição de dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Fazer que nem o pastor Aldair, né? Duvido se a gente fala isso. A gente está apanhando, está levando peia, perdendo o dedo. Nossos entes queridos também passando por isso. A gente vai olhar para ele e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Está tudo possesso pelo capeta aqui fazendo essas maldades. Dificilmente a gente vai falar isso. Por quê? Nós não somos misericordiosos. Mas eu te convido hoje a mudar essa história na tua vida. Eu te convido a virar essa mesa. A começar a olhar para o teu próximo com olhos diferentes. A perguntar do teu próximo: cara, tá tudo bem? Eu sempre agi assim na minha vida. A primeira pergunta que você faz é falsa. A resposta é falsa. Pode perguntar de alguém: tudo bem, meu irmão? Tá? Tranquilo, tudo bem. Pergunta de novo: tá tudo bem, meu irmão? Aí ele já te olha estranho: tá tudo bem. Mas tá tudo bem mesmo? Não, tá não, a gente precisa conversar. Sempre fiz isso. Cadê Valéria? Tá não. Tá lá fora, tá. Sempre fiz isso, e a Valéria foi muito alvo meu disso. A gente estava na mesma igreja, não namorando, mas já tínhamos tido nossas primeiras paixões. Nós passamos aí uns 10 a 15 anos sem ter um relacionamento, sem ser namorado, sem nada. E quando eu voltei, a gente voltamos para a mesma igreja, eu sempre chegava com elas: e aí, tá tudo bem? A resposta dela era: tá, tudo bem. Mas tá tudo bem mesmo? Tá. Mas tá tudo bem? Não, mas depois a gente conversa. E eu dava espaço, eu deixava. Por quê? Porque eu sabia, né? Muitas das culpas ali era minha. Começa a fazer esse teste. Chega com teu irmão, as pessoas do teu discipulado. Pergunta 3 vezes. Quantas vezes perguntaram de Pedro? 3. É profético. Faz 3 então. Se quiser fazer mais? Faz mais. Deixa Deus te usar. Ouve o que o Espírito Santo está falando. Mas chega no teu discipulado e pergunta: e aí, gente, como é que vocês estão? Está tudo bem? A primeira resposta: está tudo bem, pastor. Glória a Deus. Eita. O mistério é grande. Mas está tudo bem mesmo? Tem as dificuldades, né? Mas não está. A gente precisa conversar. Vamos embora. Insista. Sempre. É automático, eu acho que já. Primeira pergunta: tudo bem? Já viu que a gente faz isso? E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo. Pronto. Acabou o nosso papo. A gente já introduziu uma conversa. A gente começou já um relacionamento. É só isso. Dificilmente, às vezes, eu respondo: e aí, pastor, tá tudo bem? Eu falei logo: e por aí, tá também? Tá tranquilo? Aí ninguém responde a pergunta do outro e a gente vai levando. Nós precisamos ter a preocupação e o cuidado uns com a vida dos outros. Por quê? Os misericordiosos não são complacentes. Eles não passam a mão por cima do pecado. Uma das coisas que a gente vê muito hoje, citar exemplo de pastor, que é a minha condição. Mas a gente vê antigamente,
não vou nem botar muito longe não, botar 10 anos atrás, se um pastor ele adultera, o que acontecia com ele? Ele era disciplinado, ele era afastado do cargo, quando não excluído da igreja. Se ele não aceitasse a repreensão, ele era excluído da igreja. Igreja. Hoje, o que a gente vê? Troca-se o pastor de igreja. Ele adulterou com a irmã dessa igreja, vamos botar ele para outra igreja. Vai mudar alguma coisa? Ele vai fazer de novo na outra igreja. Vamos mudar de novo. Muda de novo. Ele vai parar? Não. Por quê? Porque é muito mais fácil você passar a mão por cima. Mais fácil, né? Botar assim. Passar a mão por cima do pecado e tentar levar aquela situação sem que muitos saibam, sem fazer escândalo. Porque o dízimo é bom, o irmão é dizimista fiel, ou então o irmão é pai de um irmão fiel da igreja, ou é parente de um irmão da igreja. Não vamos afligir o irmão, porque se a gente fizer isso, o outro vai querer sair da igreja, e lá vai a gente perder membro de igreja. Tem uma coisa que eu aprendi muito com o pastor Aldair. Nós não temos medo de perder ninguém. Porque se perdemos, porque esse nem crente era. Que precisa sim, uma real conversão, uma real entrega a Cristo. A gente não tem preocupação com pessoas que saem da igreja. Se sair, a escolha foi dele, né? A decisão foi dele. Mas os misericordiosos não passam a mão sobre o pecado, porque eles sabem até onde vai a justiça de Deus. Mas eles sentem a dificuldade, eles sentem a necessidade de ajudar alguém, mas eles não só ficam nisso, eles vão para a ação, eles vão e começam a ajudar aquela pessoa. E nós só somos misericordiosos porque nós sentimos e recebemos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, e por isso nós podemos passar a misericórdia à frente. Você consegue operar alguém, bisturi, abrir barriga, sei lá o quê, sem estudar medicina? Não. Você vai precisar estudar, precisar estágio, residência, testes e testes, fazer várias e várias cirurgias simples para que você vá crescendo nisso, ganhando experiência nisso. A mesma coisa, nós não podemos ser misericordiosos sem antes aprendermos que nós recebemos a misericórdia na nossa vida. A mesma coisa com perdão. Não podemos perdoar alguém se nós não entendermos que nós já recebemos o perdão sobre a nossa vida. Então, se você quer a misericórdia sobre a tua vida hoje, eu te convido a ficar em pé comigo.